que você acha que recentemente tem acontecido esse boom das Open IA, das inteligências artificiais? Porque imagino que esse tipo de tecnologia, ou melhor, esse tipo de conceito exista há mais tempo. Desde quando se estuda isso? Bom, assim, a inteligência artificial é uma coisa que se estuda junto com o surgimento dos computadores, tá certo? Então, assim, inclusive isso é muito interessante. Como é que a gente detecta que um computador está sendo inteligente? O que é inteligência? E aí tem várias abordagens para isso, certo? Então, por exemplo, todo mundo já ouviu falar em Alan Turing, né? Que é um dos pais da computação, e ele tem um modelo abstrato de computador que é a máquina de Turing, né? Então, tudo que tu consegue resolver num computador convencional, tu consegue resolver naquele modelo chamado máquina de Turing. Tá? Mas o Turing era um cara fantástico, tá? Muito adiante do seu tempo, e ele justamente se preocupava com isso, e ele tem um teste chamado teste de Turing para inteligência. Tá? O teste de Turing para inteligência é o seguinte, ele consiste de tu colocar duas entidades, um ser humano e um computador, em salas separadas, certo? E elas têm uma interface e existe um entrevistador humano que faz perguntas para o computador e faz perguntas para o ser humano, certo? Então o Turing diz assim, olha, no momento em que tu não conseguir mais distinguir em que sala está o computador e em que sala está o ser humano, bom, então aquele ser humano passou no aquele computador passou no teste de Turing da inteligência e, portanto, ele é inteligente, certo? Algumas coisas a respeito disso. Primeiro, isso é uma visão muito antropocêntrica do que é inteligência, certo? Então, legal, isso é importante. Bem legal. Nem sempre a inteligência... Então, primeiro, a inteligência, vou dizer que depende de um corpo, mas ela depende da interação com o ambiente. Então, assim, um cérebro funcionando dentro de uma garrafa, a gente não enxerga a inteligência nele, porque ele está preso dentro da garrafa. Certo? Precisa de um corpo, de uma interação com o ambiente. Tá? A outra questão é o que o pessoal chama de o problema como é que chama? Da sala chinesa, né? Alguma coisa parecida. Então ele diz o seguinte, né? Então o computador se passou no teste de Turing, ele é inteligente. Agora tu imagina que tu tá preso dentro de uma caixa. Essa caixa tem uma ranhura onde tu recebe ideogramas chineses. Tu não entende chinês, eu também não entendo. Mas supondo que a gente tenha um manual bem completo, tá? Então o que acontece? Quando a gente receber um ideograma escrito em chinês por uma ranhura naquela caixa, no qual a gente está preso dentro, a gente consulta o manual. Olha, quando vem esse desenhinho aqui, eu escrevo esse outro desenhinho aqui e coloco na ranhura de volta, tá certo? Quem está olhando a caixa de fora, né? Olha, eu fiz uma pergunta para a caixa em chinês e ela me respondeu, essa resposta faz sentido, está perfeita. Essa caixa é inteligente. Tu que está dentro da caixa, tu não sabe o que está fazendo. Tu nem sabe o que respondeu. Tu não sabe o que respondeu. Só desenhou um negocinho. Exatamente. Tá? Então, primeiro, não existe essa consciência, mesmo que o computador eventualmente passe no teste de Turing da inteligência, na verdade ele não tem a ser ciência do que é ser inteligente. Tá? A outra coisa isso é muito legal, professor. Isso dessa questão legal. Dessa visão antropocêntrica, tá? É que eu digo assim, eu sempre faço essa brincadeira com os meus alunos, né? Dizer assim, olha, quem é que é mais inteligente, o homem ou a barata? Aí, né? Claro que o homem é mais inteligente que a barata. Aí eu, tá, beleza, mas então assim, tem uma guerra nuclear, tá? Explodem bombas atômicas aí. Quem é que vai sobreviver? É o cara que está lá jogando xadrez ou é a barata? A barata. Então, depende do propósito. Então, se o meu propósito é sobreviver a ambientes hostis, a barata é mais inteligente que o homem. Ela consegue se adaptar mais, fugir melhor de predadores, se esconder melhor, viver em ambientes mais insalubres. Né? Então, depende do propósito. Se eu quiser, por exemplo,
fazer um robô, por exemplo, que percorra canos de esgoto ou de águas pluviais, por exemplo, detectando ligações clandestinas de esgoto, é melhor eu copiar o comportamento de uma barata ou é melhor eu copiar o comportamento de um cara que joga xadrez, por exemplo? Tá certo? Ou que resolve sudoku, ou que dá um diagnóstico médico. Um outro exemplo é os drones, né? Os aviões, eles são basicamente formato de pássaros. Exatamente.